Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Benegas e nós vamos dar continuidade à terceira e última aula sobre a Revolução Francesa, tá? Então vamos recapitular o que nós vimos nas aulas anteriores. Nós vimos que depois da invasão à Bastilha e o período do Grande Medo, a população ela fica insatisfeita e passa a lutar contra os nobres que são obrigados a fugir para outros países ou fugir para grandes centros, tá? Então, dentro desse contexto, a população invade o Palácio de Versalhes junto com os revolucionários e prendem a Maria Antonieta e o rei Luís XVI juntamente com o restante da família real. Então, lembrando que Versalhes não fica na capital, né? Ele fica um pouco afastado. Então, a família real ela é levada para Paris, ela fica presa em um palácio chamado Palácio das Tulherias, aonde vai ser implementada a Constituição. Então, a partir da promulgação da Constituição da França, a França deixa de ser um regime absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. Ou seja, com o fim do absolutismo, o Luís XVI ele perde seus poderes. Tá? Então, dentro desse período constitucional, ocorrem várias manifestações a favor da Revolução e contra a Revolução. Os contrários à Revolução eram os países vizinhos, né? Então, veja bem, você imagine se a ideia revolucionária começa a passar para os outros países. Então, os países vizinhos eles passam a se sentir ameaçados pela Revolução Francesa e começam a invadir a França. Isso leva ao povo francês, e principalmente aos revolucionários, criar exércitos para proteger das invasões e manter os ideais revolucionários. É nesse contexto que desponta Napoleão Bonaparte. Ele é um general muito jovem, um general brilhante e excelente estrategista de guerra. Tá? Então, a partir desse momento é que Napoleão ele começa a se tornar popular dentro da França. Mas o Napoleão ele fica um pouco para depois. Então, o que acontece? Aproveitando desse período aí das invasões estrangeiras, a família real ela articula a sua fuga para a Áustria. E por que a Áustria foi o país escolhido? A Maria Antonieta ela é austríaca, ela é irmã do rei da Áustria. Tá? Então, criado um plano de fuga para a família real, assim como outros nobres fugiram, a família real também tentou fugir. Porém, o rei e a sua família foram reconhecidos ali nas proximidades da fronteira e eles acabaram sendo presos. Então, vocês estão vendo duas imagens aí, né, do povo totalmente insatisfeito com a fuga e a prisão ali da família real novamente. Aí que Robespierre começa a ganhar grande fama, porque a multidão ela passa a se tornar, ficar enfurecida, ela se torna enfurecida, cantam várias músicas, né? Uma música era a Marsella, que se tornou o hino da Revolução e que é atualmente o hino nacional da França. Então fica a dica, gente, dá uma olhadinha no YouTube, pesquisa lá, hino nacional francês, legendado, que é bem interessante como a letra da música fala do banho de sangue que existiu. Então fala muitas características da Revolução Francesa no hino da França. O hino nacional dos países europeus, eles retratam um pouco desse processo revolucionário. Vale a pena dar uma olhadinha para vocês entenderem um pouquinho mais como se esses países deixam de ser monarquias absolutistas e passam a ser monarquias parlamentaristas ou um sistema republicano. Tá? Então, dentro desse contexto, a população continua enfurecida e Robespierre começa a ganhar fama. Ele começa a falar que para a Revolução viver,
a monarquia ela precisa padecer, ou seja, precisa ser eliminada. Então, o partido político do Robespierre, que são os girondinos, ele começa a despontar como preferência nesse contexto histórico. Tá? Aí é criada a Convenção Nacional. Na Convenção Nacional iria ser decidida quem iria governar a França. Né? A França ela vai se tornar um regime republicano, tá? Depois da morte do Luís XVI e da Maria Antonieta, mas a gente chega lá. Tá? Então, na Convenção Nacional, os membros dessa convenção eles foram eleitos por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens puderam votar para a criação da convenção. E aí foram criados 3 grandes partidos. Aí tem a característica dos 3 partidos, mas eu vou passar para o próximo slide que eu gostaria de explicar na imagem a Convenção Nacional. Tá? Então percebam, gente, que a Convenção Nacional ela é dividida em 3 partes, tá? Então, olhem aqui para a esquerda, né? Para a minha esquerda, né? Para a esquerda de quem está vendo a imagem. Na esquerda sentaram o partido político, os membros do partido político do Robespierre, que eram os jacobinos. Os jacobinos, caracteristicamente, eles eram da baixa média burguesia, eles representavam o povo, as ideias mais populares e tal, tá? Do outro lado, do lado direito aqui da imagem, nós temos os girondinos. Os girondinos, eles eram representados pela alta burguesia e pelos banqueiros, tá? Eles estavam sentados à direita, então eles representam a alta sociedade ou os interesses dessa classe social. E nós temos o Partido Central, também conhecido como Pântano. Esse partido político, ele era um meio termo entre os partidos, entre o Partido Girondino e o Partido Jacobino. Caracteristicamente, o Pântano, que é o partido do centro, ora apoiava os girondinos, ora apoiava os jacobinos. E essa composição da criação da Convenção Nacional entre girondinos à esquerda, jacobinos à direita e o grupo do Pântano no centro, ele vai configurar a ideia de partidos políticos de esquerda, direita e centro. Os partidos de centro, eles geralmente apoiam quem está no poder, que é o partido considerado de direita e o partido considerado de esquerda, tá? Fica aí a curiosidade para vocês, tá? Então, basicamente, existia uma contradição entre os girondinos e os jacobinos, tá? Os girondinos defendiam que o Luís XVI deveria continuar vivo, tá? Ou seja, a continuidade da monarquia constitucional. Já os jacobinos, eles proporam o julgamento da família real. E é claro que, dentro desse contexto, o Robespierre ele defendia a morte da família real, tá? Então, a proposta da jacobina foi a vencedora. O rei Luís XVI foi julgado e condenado como um traidor, como responsável por essas invasões estrangeiras, e foi criada a pena de morte na guilhotina. Lembrando que a guilhotina não existia até a Revolução Francesa, tá? A guilhotina ela foi criada como pena de morte para os traidores, aqueles que eram condenados ali contra o processo revolucionário. Então, nessa imagem histórica, nós temos ali o rei Luís XVI sendo guilhotinado pela proposta jacobina, tá? Então, dentro desse contexto, foi criado o Comitê de Salvação Pública, tá? Então, basicamente, era um comitê que fiscalizava
vários problemas que foram causados ali, que foram os causadores, perdão, da Revolução Francesa, né? Como o abuso de preços, o controle dos gêneros alimentícios. Então, inicialmente, o Comitê de Salvação Pública era para ajudar a recuperar economicamente a França ali através da fiscalização. Mas conforme foi passando o tempo, o Comitê de Salvação Pública ele passou a perseguir os inimigos da Revolução, ou qualquer pessoa que criticasse o governo. Então, o Comitê de Salvação Pública ele basicamente fazia torturas, investigava se as pessoas eram a favor ou contra a Revolução, e aquelas pessoas que eram consideradas traidores acabavam sendo guilhotinadas, tá? Então, nesse período histórico, nós chamamos, né, de terror. O terror é o governo jacobino, é o governo do Robespierre, tá? Então, basicamente, nós temos aí 4 grandes líderes desse período. O terror ele se torna a ditadura jacobina e muitas pessoas foram condenadas à morte pela guilhotina. Por isso o período é conhecido como terror, tá? Então nós temos aqui o Robespierre, nós temos o Saint-Just, nós temos o Danton e nós temos o Marat, tá? Basicamente, esses 4 homens eles se tornaram aí os grandes líderes desse período. E aí que é interessante, porque começou-se a criar um período de instabilidade dentro desses 4 líderes, que um começou a desconfiar do outro, tá? Então, por exemplo, o Danton, o Robespierre, ele falava muito fino, ele falava, a gente fala que ele falava difícil, a população ela não conseguia compreender muito bem o iluminismo da forma que o Robespierre falava. Então o Danton ele já era um cara mais do povão, ele já usava umas gírias, ele era de fácil entendimento, então ele era um dos líderes de um clube que agrupava os sans-culottes, que eram os trabalhadores pobres, aqueles que eram os assalariados, né? E o Marat, que era um jornalista, ele era conhecido como amigo do povo, ele tinha um jornal revolucionário, tá? Onde eram defendidas as ideias ali da Revolução, tá? Então, nesse período, foi instaurada, né, com a morte do Luís XVI, e aqui é a morte da Maria Antonieta, fizeram-se várias modificações do ponto de vista político nesse período do terror, como, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias francesas. Então, por exemplo, onde hoje é o Haiti ele vai ser o primeiro país a se tornar independente na América em uma revolução de ex-escravos, já que os jacobinos eles libertaram os escravos nesse período, então eles aproveitaram e conseguiram proclamar a independência ali na Revolução e Independência do Haiti. Um dos grandes problemas era o preço dos produtos devido à falta de produtos, né? O pão, o trigo, como eu falei para vocês. Então, foi implementado o tabelamento dos preços, foi implementado o ensino primário gratuito e obrigatório, e uma mudança no calendário, que era o calendário cristão, e eles passaram a adotar o calendário baseado nas estações do ano. Então, nesse período histórico, nós temos aí a República Francesa sendo consolidada. Porém, entre os próprios
jacobinos começam uma desconfiança muito grande, principalmente da forma que eles conduziram, que era a pessoa era considerada traidora, já ia ir para a guilhotina. O Marat, ele acabou sendo assassinado pela Charlotte Corday, um dos líderes da Revolução acaba padecendo. O Danton também ele vai acabar sendo morto por Robespierre, acusado de corrupção. E os girondinos, percebendo essa instabilidade, principalmente como Robespierre ele se torna um ditador tirano, matando todo mundo, começa uma reação que historicamente a gente chama de reação temidoriana, onde os girondinos prendem Robespierre e matam ele na guilhotina. Então, nesse governo que vai ser instaurado, que é o governo dos girondinos, algumas medidas revolucionárias foram alteradas, né, como a exclusão dos pobres do sistema eleitoral, ou seja, o voto censitário foi estabelecido e o fim do tabelamento dos preços. Na imagem aí ao lado, vocês percebem o Robespierre sendo guilhotinado. Tá? Então, é instituído o governo que nós chamamos de governo do diretório, que é o governo dos girondinos. Os girondinos eles acabam se tornando um pouco impopulares naquele contexto, porque algumas conquistas sociais que os jacobinos colocaram à frente do seu governo foram excluídas, e nós vamos ter alguns movimentos ali revolucionários surgindo dentro da própria revolução, com uma conspiração dos iguais, defendida pelo Graco Babeu. Então, o Graco Babeu, por exemplo, ele era contra a propriedade privada, ele defendia uma sociedade justa sem privilégios, em defesa dos mais humildes. Ele também vai ser considerado um traidor da Revolução. Então, os girondinos, eles no governo, eles percebem que eles se tornam ali impopulares, então eles precisam de uma figura para trazer a estabilidade para o governo, porque afinal a Revolução ela começou em 1789 e ainda a França não estava estável politicamente falando. Aí que entra a grande figura do Napoleão Bonaparte. Ele vai ser escolhido pelo diretório, pelos girondinos, para governar a França. Tá? Ele era muito querido pela população e ele sagazmente se aproveita ali da instabilidade que existia dos girondinos e ele dá um golpe, que é o golpe 18 de Brumário, e ele se consagra como cônsul da França. Então, a partir desse momento, ele vai ganhar poder. Nós terminamos aí a Revolução Francesa e damos início à Era Napoleônica, que vai ser abordada na próxima aula. Então, é nesse período que Napoleão de cônsul, ele cria ali um plebiscito que vai colocar ele como imperador da França, tá? Então, essas são as características da Revolução Francesa. Façam os módulos referentes a essa aula, tá certo? Pessoal, beijão no coração, até mais, tá? Tchau, tchau.